Olá, bom dia. Estamos na primeira sequência do Pod Capacita do ano de 2025 e não poderia iniciar da melhor forma. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é muito especial para mim, teve uma grande participação, né, na minha formação, na minha profissão, e hoje ainda permanece caminhando, sendo muito influência para mim, né, de influência, porque mesmo distante, mesmo não trabalhando mais juntas, nós temos uma amizade na qual eu entendo que preciso dela. E vocês também, porque ela é muito conhecida em todo o Brasil, já está entrando aí já daqui a pouco, né, para o internacional, vai faltar pouco. Ela é muito conhecida pela comunidade BCP. Doutora Milena Cabral, é uma honra muito grande ter você aqui comigo, né, conosco, porque eu tenho certeza que muitos vão gostar bastante desse nosso bate-papo. Não poderia ser melhor esse início de 2025. Sim, obrigada. Sim, eu que agradeço. É um prazer também estar aqui falando com vocês no Pod Capacita, sendo o primeiro programa de 2025. E a Joyce, a gente trabalhou junto em Salvador, Bahia, que é a minha origem, né? Eu sou baiana. E a gente criou um vínculo, amizade. Hoje ela faz parte também da mentoria e a gente criou esse vínculo, né? Então hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho, a gente bater esse papo falando sobre nossas profissões e o que a gente faz, né? E a importância disso para toda a área em si, né? Eu tenho já 2 anos, né, que eu fico com vocês na BCP. Sim. Porque quando eu iniciei, né, na parte de gestão, eu via uma necessidade muito grande de estar sempre me capacitando e entendendo melhor dos processos, porque tudo se atualiza, né? E a bioquímica, a imunologia é uma coisa assim que não é tão fácil. Não. É diferente de tudo. E muita gente acha que é só apertar botão. Até falando um pouquinho, então, da minha área, né, de experiência, a Joyce faz parte do BCP, Bioquímica Clínica na Prática. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação, mas acabei entrando na docência, fiz mestrado em ciências farmacêuticas, doutorado em imunologia, e o nome do podcast Pod Capacita. Então, assim, como docente, a ideia é a gente capacitar profissionais da área da saúde, né? Farmacêuticos, biomédicos, biólogos, técnicos de laboratório e, por que não, outros também prescritores que estão ali indiretamente ou diretamente com exames laboratoriais, que é o que a gente trabalha. Então, eu percebi durante a minha própria formação, a graduação em farmácia, que faltava capacitação em áreas que as pessoas deixavam a desejar porque achavam que era algo mecânico, é só apertar um botão. E a gente sabe que não é bem assim, com tanto de problemas que a gente tem acompanhado no Brasil em relação a erros, né, na qualidade laboratorial e como isso impacta negativamente na saúde da população brasileira. Sim. Né? Então, a ideia, inclusive, do seu projeto e desse podcast, né, de capacitar justamente esses profissionais, é algo que é extremamente necessário para esse momento que a gente está vivendo. Sim. E eu acredito que até mesmo desde a pandemia, a imunologia, principalmente, né, com a Covid-19, a gente viu o quanto as pessoas tinham deficiência nessa área. Então, eu, por ter essa expertise na área de bioquímica e imunologia, percebi que, olha, vou então encabeçar também cursos de capacitação nessa área, porque muita gente sai da graduação deficiente. Sim. E a gente viu durante a pandemia da Covid o tanto de erros crassos que aconteciam porque as pessoas, de fato, focam muitas vezes na hematologia. Sim. E esquecem a importância das outras áreas das análises clínicas, né? Isso. Então, e hoje você trabalha com todas as áreas, então você pode capacitar, não só aqui no Rio de Janeiro, né? Mas hoje com online você acaba capacitando todo mundo para essas diferentes áreas. Vários estados, sim, né? Sim. Sobre o início, né? Do seu início, sim. né? Eu participei um pouco, sim, né? Sim. Estive perto de você durante o seu início, eu lembro muito bem. Eu era sua coletora, né? Trabalhávamos juntas, eu estava ali no seu plantão, sim, né? Durante muito tempo. E durante esse período, teve uma diferença de quando começou para agora, óbvio, isso é notório, né? Eu lembro que as liberações eram sempre muito, muito cuidadosamente, não que esteja errado, mas eu digo
com medo. Sim, Né? todo e início. aí, depois da minha passagem pela coleta, eu tive uma oportunidade na bancada, que a doutora Wanda Baqueiro, graças a ela, né? Eu tive uma expertise na bancada, porque ela confiou e acreditou muito na minha potencial, no meu potencial. E você fez parte disso também. E eu lembro que muitas das vezes você falava, Joyce, repete. E aí eu, Milena, mas... Joyce, repete. Não vou liberar, repete. Eu ia lá e repetia, a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo. Aí eu lembro que você chegava para mim e falava assim, olha, tenha sempre certeza do que você vai fazer. Sim. Nunca tenha dúvida. Só que você foi se especializando. E isso acontece até hoje, que eu sei que a gente já vai falar sobre isso. Sim. Mas, assim, do seu início para agora, qual foi o momento que você viu a necessidade de você ter uma capacitação a mais do que você já tinha naquela época? Eu acho que no primeiro emprego, né? Logo de cara, isso que você falou, é muito comum para quem está começando. Eu e todo mundo, a gente passa por essa insegurança, mas a gente não pode permanecer a vida inteira profissional se sentindo dessa forma, ainda mais a gente que trabalha com saúde. Uhum. Tudo que a gente faz ali vai impactar numa conduta que o médico vai ter ali com aquele paciente, seja farmacoterapêutico ou não. Então, logo no meu início de carreira, eu me lembro que o meu primeiro emprego, eu trabalhei num laboratório de médio porte em Salvador, e eu fui chamada no meu primeiro mês de trabalho pelo chefe, que dizia assim, olha, a gente puxou aqui o sistema e você é que mais repete exame. E isso é um gasto, obviamente. E era, na verdade, fruto de insegurança, né? Porque você, quando trabalha com a vida de alguém e a gente acha que é bobagem, exame laboratorial, mas imagina, a gente tem um caso recente aí dos órgãos transplantados infectados pelo vírus HIV, olha o impacto que é você liberar um laudo errado, um laudo que foi liberado como não reagente e que era reagente. O quanto isso vai impactar na conduta. HIV é algo sério. Tem outras situações que podem ser menos sérias, mas ainda assim impactam na vida daquele paciente, de alguma forma. Então, nesse primeiro momento que a gente sai da graduação, a gente sai com muita insegurança porque não tem a expertise mesmo, a vivência ali de mercado de trabalho. Uhum. Então, eu repetia muito. E aí, no meu primeiro mês de trabalho, eu fui chamada e tomei aquilo assim, olha, você está causando um gasto financeiro para o laboratório. Então, aquele primeiro impacto negativo, aí a gente precisa aprender também inteligência emocional, no decurso da vida. Porque a gente poderia receber isso e ficar, vou desistir, ou não sei, não tenho capacidade. E você pegar aquela informação ali, olha, você nesse momento está gerando um certo prejuízo para o laboratório. O que eu posso fazer para melhorar isso? E foi o que eu fiz. Eu comecei, então, a buscar estudar mais ainda para criar essa segurança, porque, olha, para a gente se tornar seguro, de fato, a gente tem que ter ali uma fundamentação teórica por detrás. Você tem pouca agora vivência, está começando agora, tem que estudar. Não tem jeito. Porque na fundamentação teórica você vai montando um repertório e aquilo ali é que vai dando respaldo, né, clínico, científico, vai dando subsídios para você pensar, para você fazer raciocínio clínico e pensar, não, eu não preciso repetir isso aqui. Eu não preciso pedir que um paciente volte para recoletar. Com 2 meses eu fui chamada para coordenar esse mesmo laboratório. Só que com 3 meses eu fiz uma seleção para trabalhar lá no hospital, que a doutora Wanda Baqueiro foi a nossa chefe, eu passei nessa seleção e fui embora. Então, assim, com um mês eu fui chamada para receber uma reclamação. No segundo mês eu consegui dar a volta por cima e já estava sendo chamada para coordenar. No terceiro eu pedi para sair, porque surgiu uma oportunidade melhor para trabalhar num laboratório de um hospital de grande porte lá da cidade, que foi assim que tudo começou, o meu encontro e conhecer Joyce. Eu, farmacêutica naquela época, ela era técnica de laboratório, né? E aí ela também foi crescendo e a gente fazendo esse rapport, essa amizade e essa troca, né? De ainda um pouco insegura, porque eu saí de um laboratório para um hospital, um laboratório, né, ambulatorial para um hospital. Então, dá medo. Mas a gente vai ter que ir com medo e sempre buscando. Como é que eu vou diminuir esse medo aqui? Para que isso não impacte, né, de uma liberação errada. E isso acarrete prejuízos. E assim eu fui fazendo. E eu fui entendendo que me capacitar era o caminho. Sim. E aí foi quando eu entrei no mestrado. Fui fazendo mestrado concomitantemente. E aí, trabalhando em outros lugares. E eu acho que uma das coisas que também fortaleceu é que eu estava trabalhando no laboratório, mas eu comecei a dar aula.
Para você ser professor, você tem que estar estudando o tempo inteiro. Então, isso foi me dando bagagem. E aí, o medo foi também diminuindo, né? Essa insegurança, ela foi diminuindo. Eu me lembro que você sempre falava muito para mim sobre postura, né? Porque você sempre falava assim para mim, estuda. O tempo todo você falava para mim. Eu lembro que você foi dar aula na faculdade onde eu estudava, né? Só que antes de entrar na faculdade, eu entrei, né, graças a você, porque eu não queria fazer farmácia. Eu ainda estava muito na dúvida, e você falava assim para mim, faz farmácia. E aí eu fui lá, me inscrevi, fui estudar, né? E aí eu lembro que você falava assim para mim, Joyce, postura. Joyce, não é só estudar, postura, né? E você sempre falava para mim isso. Lembro que lá na faculdade, todas as vezes que eu tinha prova de uma coisa muito difícil, a gente se encontrava. E eu te fazia um montão de perguntas, te fuzilava de perguntas. E você sempre me dava maior atenção, me explicando com tudo, né? Lembro também que eu tive a oportunidade de uma palestra que eu tinha que levar uma pessoa. E não podia ser você, porque você já estava na faculdade dando aula. Tinha que ser uma pessoa de fora, que era uma das metas da turma. E aí eu chamei a doutora Wanda Baqueiro para poder falar de coagulação, da cascata de coagulação. Ela foi lá e deu aquela aula pra gente na época, né? E essa questão da postura, né, dentro do laboratório, conta. E conta muito. E eu não entendia naquela época quando você chamava a minha atenção, porque, assim, não adianta você saber, né, e não ter uma postura de profissional. Mas isso você também aprende durante a capacitação, né? Porque é o treinamento do dia a dia que te leva a galgar outros horizontes, né? E você, hoje, tua postura também mudou. Sim. Eu vejo que não é mais, né? Eu lembro que doutora Wanda Baqueiro não nos ouça, a gente cantava até dentro do laboratório no final de semana, inventando o passo de música de Anitta. Não vou falar qual é a música. Mas, assim, mudou, né? Sim. Hoje, você trabalha também na UPA, né? De Salvador, em uma das... Como que você vê dentro da área a postura, as condições de capacitação? Mudou alguma coisa? Está pior? Ou você acha que está melhor do que antes? Em relação a mim, melhorou. Claro, a gente também vai amadurecendo, né, no processo. E eu acredito que as etapas que eu tive que ir seguindo, já que eu entrei na área docente, quando eu fui entrar no mestrado e depois do doutorado, eu tive orientadores, vou falar o nome deles aqui, que é a doutora Maria Luísa Ata e o doutor Jacques Ata, eles são subidades lá na Bahia, no Brasil também, embora agora não estão aposentados, curtindo, né? Mas eles me capacitaram nesse sentido de assim, olha, você não é mais um estudante. Por mais que você esteja aqui estudando, ou fazendo uma pós, fazendo mestrado, doutorado, né? Você precisa se comportar como um tal, para que as pessoas tenham credibilidade naquilo que você está fazendo. E eu aprendi muito nesse processo. Porque quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, eu tinha que me expor o tempo inteiro. Né? Eu tinha que dar aula, eu tinha que dar palestra. Me lembro de ir para a Argentina apresentar trabalho, e aí daqui a pouco estava indo para outros estados. Nessa época eu já era colocada nessas situações. Então, mesmo com medo e com vergonha, você começa a ter que mudar a postura. Até a vestimenta. Sim. Isso era importante, porque ele dizia assim, Milena, você trabalha na área da saúde. Você não pode chegar aqui com uma calça rasgada. Eu falo até isso nas minhas aulas, porque no início do laboratório eu comecei assim. E ele disse, você não pode chegar aqui com a calça rasgada, dando exemplo, você vai trabalhar com um produto químico, você vai trabalhar com amostra biológica. Então, assim, o risco de você se contaminar, de você ter algum acidente, e é isso que você vai passar para os outros colaboradores, estudantes, enfim. Então, eu comecei a mudar durante essa etapa mesmo, da pós-graduação, de ir amadurecendo mais. Eu acho que a gente sai da graduação ainda meio com a cabeça um pouco de estudante, verde mesmo, né, sem experiência. E eu até digo a todo mundo, durante a graduação, eu já fazia estágio de iniciação científica. Fiz 2 anos de estágio. Isso também me ajudou a ir melhorando. Porque hoje, com o ensino híbrido, principalmente, metade online, eu sou totalmente contra o curso de saúde sendo 100% híbrido ou 100% online, e nem o híbrido eu concordo muito. Dá para algumas
aulas teóricas até você fazer dessa forma. Mas a gente precisa até mesmo do contato, né? Nós somos seres relacionais. A gente precisa estar em contato, a gente precisa treinar a mão. Como é que pipeta? Como é que eu vou fazer uma diluição? A gente precisa, mesmo que você trabalhe hoje só na liberação, interpretação, raciocínio clínico, a gente precisa saber, lá nos bastidores da área técnica, como é que a gente faz aquilo ali. Para a gente depois pensar como é que aquele erro pode ter acontecido. E aí eu preciso saber fazer. Sim. Então, toda essa parte, eu acho que inicial da postura, veio muito desse meu treino ali, no mestrado, doutorado também. Os meus orientadores, eles falavam muito isso. Não vai vir de sapato aberto. Você não tá aqui no desfile de moda. Você não pode vir com a calça com rasgo. Homem não vai vir de boné. Aqui é um ambiente de trabalho, é um laboratório de análises clínicas. É um ambiente de saúde. Sim. Então, isso tudo, a comunicação. Durante esse período também, eu, inclusive, hoje já fiz 2 cursos de oratória, né? E até fonoaudióloga eu faço até hoje, né? Mas por quê? Porque a gente que trabalha muitas vezes nos bastidores da área técnica, em algum momento você precisa falar com o paciente, você precisa falar com o corpo clínico, falar com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, né? Com toda a equipe clínica. E a gente sai da faculdade sem essa vivência. Dentro da academia ali, aquele nicho fechado, mas aí você vai para o mercado, você tem que saber se comunicar. E aí, cadê a postura, né? Precisa também ter essa postura para que os outros profissionais, eles olhem e tenham credibilidade. Sim. E é o que eu tento passar hoje dentro do BCP, dentro dos meus cursos. Dizer, olha, se você não passa credibilidade, na hora que você recebe um telefonema, esse resultado está errado, foi erro do laboratório, você tem como contra-argumentar isso? Você sabe como rastrear para realmente dizer, olha, não foi erro do laboratório. Mas você consegue passar isso? E às vezes eu vejo o profissional, o meu aluno, com muito medo. Não é nem que ele não saiba a resposta, mas o medo ali, não tem a postura, então já mostra uma vulnerabilidade demais. O medo de falar com o médico, isso existe, e aí acaba caindo no descrédito. Sim. Mesmo você estando correto. Correto. E aí, durante todo o processo do PCP, você sempre fala pra gente sobre a questão de se reportar ao médico, né? A gente tem um grupo, né, da comunidade, e lá são N dúvidas. E vou te falar, às vezes eu não falo, muito raro eu falar alguma coisa no grupo, né? Mas as informações que vêm ali é muito relevante. Às vezes a gente acha assim, não vou perguntar porque é uma coisa boba, mas você vê que não é, né? Então eu pego cada coisinha, cada pergunta e cada resposta que você coloca ali, pra mim, aquilo ali. Tem coisas que eu favorito lá, né? Porque depois eu sei que vai estar lá e eu vou achar. E lá você fala muito sobre essa questão do reporte, né? De como se reportar. Eu vejo você falando assim, a resposta é essa, né? Porque são várias. Aqui agora eu não vou me recordar exatamente de alguma. Mas você sempre fala muito sobre isso e você fala assim, vai lá no médico ou então liga pro médico. O contato precisa existir. Precisa. Né? Liga. Não atendeu? Vai lá. É uma coisa que você sempre bate muito na tecla com isso. Você vê muito essa dificuldade, pelo que eu já percebi, porque na nossa última aula, para encerrar o ano, foi uma coisa do que você também falou, né? Na finalização, sobre a questão de reporte, da importância que a pessoa tem que ter de ir lá falar com o médico. Fora a BCP, no seu dia a dia de trabalho, você vê isso acontecendo? Pouco. Ainda é pouco. E a gente precisa romper essa barreira. Porque esse contato precisa acontecer até para eles saberem que a gente existe também e que tem importância e tem relevância naquele resultado final. Então, hoje eu trabalho numa UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento em Salvador. Eu sou funcionária pública, muito orgulho de trabalhar no SUS. E hoje, lá no laboratório, já tem médicos que desceram e dizem assim, olha, fala aqui com Milena, confia nela, pode falar com ela. Então, hoje, é muito gratificante saber que eu vou lá falar com eles porque eu tenho uma dúvida e eles vêm até mim também porque têm uma dúvida.
Tem locais que a gente faz grupo, né? A gente tem um grupo lá que, em contato com o médico, diretor médico, laboratório, enfermagem. E isso também é muito importante. E mesmo que você esteja no começo, esteja ali no começo, está com medo ainda, eu acho que também é relevante a gente começar a colocar notas nos laudos. Então, por exemplo, a gente tentar padronizar é uma forma de começar um primeiro contato. Você tem lá um resultado de uma macroenzima. A gente vê muito isso acontecer. Então, você já coloca lá aquela informação ali no laudo. Olha, esse resultado tem interferência, a gente não está liberando por tal e tal. Então, esse tipo de informação, você mostra autoridade, que você sabe, você entende, né, do que está acontecendo, e mostra um cuidado com aquele resultado do paciente. O médico começa também a criar esse vínculo e ter credibilidade. E foi assim que eu fui fazendo meu nome também. Com medo no início, nem sempre a comunicação ela é tão favorável. Eu acho que até no início de carreira passei por várias situações assim que a gente ficava meio para baixo, né? E aí com o tempo você vai aprendendo também. E a saber como se comunicar e mostrar realmente que você sabe. Eu acho que a grande questão é que quando a gente sai logo da faculdade, a gente acha que não sabe nada. Mas tem bagagem, gente, tem bagagem. É só a gente parar um pouquinho e tirar o nervosismo na hora, que vai ter bagagem, obviamente. Mas claro que a construção com a prática diária, ela é o principal. A gente vai ver coisas na prática que no livro você não acha. Eu digo isso direto. Falei, isso aqui não vai estar no livro, não. Isso aqui eu aprendi no dia a dia, estou dizendo aqui para vocês. Faz assim, assim, assim. E a gente vai aprendendo na lida. Mas isso também vai amadurecendo para que você se sinta mais confortável para falar com o médico. Eu acho que isso é uma questão realmente sociocultural daqui do país, né? Da questão da medicina e de muitas áreas da saúde se colocarem, muitas vezes, numa posição de inferioridade. Então, a gente precisa romper essa barreira. E mostrar que não toda... E eu me exponho mesmo. Você vê, na rede social, eu me exponho, né? Quando tem alguma fala que discrimina as outras profissões, que coloca a gente em um patamar que não tem relevância, não tem importância, eu digo, e vai dar para fazer tudo? Tem todo entendimento? A gente entende de metodologia, a gente entende de medicamento, como aquele medicamento vai interferir em determinado exame. E olha, então hoje eu consigo fazer essa troca. E aí, mostrando, às vezes, numa notinha de rodapé do laudo, eu consigo colocar uma informação a mais, que aquilo ali já dá aquela assim, olha, ela prestou atenção nisso daqui. Eu passo, às vezes, um marca-texto. Lá na UPA, a gente trabalha com laudos manuais, né? Claro que tem empresas, a maior parte das instituições privadas é tudo interfaceado, mas serviço público nem todo lugar é. Então, o que eu faço? Não tem um sistema para colocar uma informação, às vezes não consigo um contato, eu passo o marca-texto, alguma coisa eu sinalizo, coloco a nota com asterisco para eles verem que olha, isso aqui é relevante. Olha, eu não tenho como mexer aqui porque eu não tenho uma metodologia suficiente para isso. Né? Eu trabalho hoje com troponina que não é ultrassensível. Então, quando eu vejo que está tendo solicitações que eu já fui conversar com o médico, olha, a gente não tem um aparato metodológico então vai ter que ser desse jeito. Então, e eles não entendem dessa parte metodológica, somos nós. Então, vai lá, já mostra isso, já é uma autoridade que faz parte da nossa expertise. E isso acaba favorecendo, né, essa comunicação e eles também respeitando o nosso trabalho. Então, eu acho que também a gente tem que sair da postura de vítima, o tempo inteiro ficar se vitimizando e coloca a cara. Só acontece com o laboratório. Né? Mas o laboratório é sempre o último a ser lembrado. Exato. Né? Então, essa parte precisa passar. Não só isso, mas tem muito mais, né, que a gente também não vai falar para não chatear os coleguinhas. Mas eu acho que isso, que nós todos, a gente precisa sair da postura de vítima e a gente ser protagonista também. Agir. Né? De que forma a gente pode fazer isso? E foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Não comecei assim não, tá, gente? A gente começa com medo, errando e acertando, e aí vai melhorando. Vai melhorando no dia a dia. Foi exatamente por isso que eu entrei no BCP, como eu te falei, né? Porque na gestão você tem que estar ali, você não tem que saber de tudo, mas você tem que saber, né? De alguma coisa, porque você vai estar ali na direção, com os médicos, tudo direitinho. E aí eu sentia um déficit muito grande em bioquímica. Então, foi quando eu entrei pro BCP e até hoje não saí, né? Adoro quando a Ana me manda mensagem, Joyce, o que está acontecendo que você não entrou no aplicativo?
porque ela também acompanha Sim, direitinho, isso. né? Então, assim, gosto muito, é muito gratificante isso para mim. Recentemente, você colocou no seu Instagram falando sobre os testes rápidos, a qualidade do teste rápido, dos controles, né? Porque tem um fornecimento para a rede pública, aqui também tem, né? Esse controle de qualidade, você mencionou sobre essa questão, você deu, assim, na verdade, mostrou para muitos que não sabiam. Uma dica valiosa. Foi, né? demais aquilo ali, peguei para mim, óbvio, Claro. né? Tem 2 momentos. Os kits que são recebidos para a rede pública e os da rede privada. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos dois, mas queria que você comentasse sobre o e-mail que você fez, né, para a Fiocruz, para eles poderem te responder e aquilo ali te deu um respaldo, né, para você falar, ensinar e mostrar pra gente como é feito. Sim. Eu sei, porque eu já vi, já assisti. Sim. Mas falei para vocês em primeira mão dentro do BCP, depois que eu expus na internet. Na verdade, o que aconteceu? Olha como tudo, de fato, né? Depois da notícia da questão do caso dos órgãos transplantados, infectados aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a receber, inclusive eu, né? Por estar ali me expondo na rede social, eu comecei a receber directs de pessoas lá de Salvador que trabalham em outras UPAs. Falaram assim, Mila, como é que vocês estão fazendo com o controle de qualidade dos testes rápidos, né? E aí eu busquei até a minha chefia imediata e comecei a conversar com os meus colegas. Vou até depois estender esse assunto para contar. Eu já falei de uma outra situação também que eu aprendi e pude agregar lá na UPA também. Comecei a conversar com meus colegas, né, farmacêuticos que trabalham comigo. Falei, gente, olha só, a Vigilância Sanitária Local, está autuando algumas UPAs terceirizadas, que a minha é uma UPA de administração direta, não é terceirizada, a que eu trabalho, justamente pela falta de controle de qualidade, interno e externo. Né? E a gente sabe, isso é algo que a gente aprende na graduação, você precisa ter validação daquele resultado que você está liberando. Sim. Precisa ter garantia de qualidade de que, olha, isso aqui que eu estou liberando condiz com o quadro clínico do paciente. Para justamente não acontecer o que aconteceu agora. 6 pessoas receberam órgãos e foram infectadas, né? Toda essa problemática que é muito grave. Mas o Brasil, que é uma referência em transplante mundial. Então, eu comecei a ficar preocupada, porque, na verdade, era uma dúvida também minha, para você ver que a gente precisa estar o tempo inteiro buscando, estudando e divulgando também conhecimento e compartilhando, que foi logo o que eu fiz, depois que a gente obteve a resposta. Conversando com o meu colega que é diarista, porque eu sou plantonista, não estou todos os dias, mas eu tenho um colega diarista. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim, olha, tá me preocupando muito, porque a gente começou a buscar, eu falei com empresas que nos fornecem kits, eu falei assim, a gente não tem controle de qualidade interno para arboviroses, dengue, zika e chikungunya. A gente não tem controle de qualidade para beta-HCG, a gente não tem controle de qualidade interno para infecções sexualmente transmissíveis. E eu hoje trabalho atualmente numa UPA que é referência em PEP, profilaxia pós-exposição. Então, a gente recebe muitos casos desses e aí eu preciso fazer esses testes para essa pessoa avaliar se ela está apta ou não para receber o medicamento. E eu falei assim, cara, a gente não tem controle interno para esses testes? Como é que é feito? Porque, assim, a gente sempre, na empresa privada, a gente adquire controles comercialmente, né? De forma comercial, e também temos controle externo para NCQ, que às vezes a gente usa isso como um controle. A gente manda para o controle externo, validando, a gente tendo ali, né, um resultado favorável, a gente pode pegar essa alíquota e utilizar também ali naquele momento como controle interno, em um determinado momento. Assim como a gente sabe que, por exemplo, se a minha máquina hoje ela está com controle interno validado, aquele controle acabou, comercialmente disponível. Você pega uma amostra daquele dia, você alicota, congela, e você pode utilizar ela ali por um tempo como uma forma de controle até chegar a um novo controle. É uma forma ali temporária de você validar. Será que vai estar tendo reprodutibilidade, exatidão, né? Não vai, o erro ali, então, está dentro de uma margem de aceitabilidade? Ok. Mas e no serviço público? Com kits de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, que eu recebo do Ministério da Saúde, do governo federal. Como é que acontece a validação? Porque a gente tem controle externo, na verdade, no nosso laboratório central, a gente temos contrato com o PNCQ, mas nas UPAs, a gente não estava fazendo isso. E aí eu comecei a me preocupar. E foi um alerta o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, óbvio.
Foi quando meu colega assim, Mila, então eu vou mandar um e-mail aqui para o Ministério da Saúde. A gente foi olhar no site, entramos no site. Aí a gente procurou todos os cursos da Telelab, do Ministério da Saúde, e não falava nada até sobre a necessidade e a obrigatoriedade do controle, mas a gente sabe que é obrigatório. Uhum. Mandamos um e-mail. E a gente não obteve resposta no primeiro momento. Aí eu entrei em contato até com alguns amigos que eu fiz, amizades nos congressos do Ministério da Saúde, a galera que trabalha no departamento também específico de infecções sexualmente transmissíveis. Aí liguei para o meu Conselho Regional de Farmácia, conversei com conselheiros, com gente de lá para me dar um apoio. Falei, como é que a gente faz nesses casos? E aí até que a gente conseguimos mandar, então, esse e-mail para um setor específico do Ministério da Saúde. E aí veio aquele alívio. Quando eles mandaram um e-mail para a gente, falaram assim, olha, todos os kits de infecções sexualmente transmissíveis que a gente fornece para os postos, né, para o serviço público, são todos validados. Todos passam pelo controle de qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e só é liberado e fornecido, né, para todos os postos e unidades de saúde pública depois que passam por esse rígido controle, que é feito, é validado lá pela Fiocruz. Caso contrário, esses lotes não são liberados. Então, o controle interno já está feito, já foi validado. Todos aqueles cassetes, todos aqueles kits ali foram testados e validados, e assim a gente encaminha para os postos. E aí a gente assim, ai, que bom. Que alívio. Que alívio, né? E eles também colocam um e-mail sobre essa questão do controle externo para esses testes rápidos também. No caso por exemplo, das arboviroses, a gente trabalha com Point of Care lá, que é um semi-automatizado, e a empresa fala assim, olha, tem a validação também interna que garante que aquele dispositivo, aquele cassete, ele está validado, e é feito um controle antes de você colocar a amostra do paciente para validar cada teste. Então, isso também já deu uma segurança a mais para a gente. Então, é dessa forma que acontece para o serviço público. No serviço privado, tem que adquirir. Não tem jeito, né? Tem que adquirir. E até mesmo dentro do serviço público, para os outros que não sejam os kits que nós recebemos do Ministério da Saúde, mas outros kits que são comprados, adquiridos por licitação, a gente também tem que adquirir por licitação os controles. Sim. Mas precisamos de controle de qualidade. Porque eles que vão dizer, de fato, que se eu estou liberando um colesterol de 200 do paciente, é 200. Não é 300. Isso. E aí a gente acha assim, isso pode não impactar. Não vai impactar muito. Né? Um paciente com 200, 300 é totalmente diferente clinicamente. Sim. E aí a questão do equipamento, né? Como você está falando, é 200 e não 300. O controle de qualidade, ele é diário. Tem que ser diário. Né? Com certeza. Não adianta você saber só colocar. Porque tem mais, tem além. Tem a troca de lote quando há necessidade, porque vai vir a troca de referência. Até mesmo a alíquota, ela tem que ser feita, bem feita. Exatamente. Né? Porque senão nada resolve, nada adianta. E os gráficos, né? Que a gente tem que entender, interpretar eles para que a gente tenha uma validação adequada. Sim. Né? Hoje, tem muitos problemas, não só em relação eu tenho um controle, mas não tenho um controle validado. A minha máquina não está validada. Não passou, mas eu preciso trabalhar. Né? Hoje tem acontecido muito isso. E eu percebi que a capacitação, ela precisa ter esse foco também. Porque muitos não sabem fazer nenhuma alíquota. Né? E ainda tem um outro porém, né? A pipeta, ela precisa estar calibrada. E precisa passar também por validação. Então, assim, e tem hoje a RDC, a nova, 786. Que vai ter mais atualizações em breve. Exato. Né? Vai sair a nova versão aí. Que tá uma confusão, né? Exatamente por conta de N coisas, porque, na verdade, pegou várias coisas e uma só. Antigamente, a gente tinha a 302, que ela era muito focada e direcionada pra gente, pro laboratório. Agora, a 786 não tá sendo assim. Sim. Né? E hoje tem os postos. E os postos não estão passando por uma validação que precisa ser passado, né? E que está na 786. Tá na 786. Os postos têm que enviar para laboratórios de análises clínicas, né? Serviço tipo 3. Mas a gente sabe que uma boa parte está encaminhando diretamente para laboratórios de apoio. Mas a 786 permaneceu dizendo que não pode. Isso aí. Né? Mas aí, a fiscalização não tem braço. Não tem braço. E a nossa confiança
É verdade. Vai por água abaixo, né? Mais uma vez o laboratório se fazendo de vítima sem precisar ser vítima. É verdade. Eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, até mesmo nos últimos congressos que eu fui, eu tinha a cabeça de pensar, poxa, essa nova RDC e tudo, de certa forma, no início eu pensava assim, vai prejudicar de alguma forma o laboratório. Mas a verdade é que, com todo o crescimento e inovação tecnológica, e até pelas pessoas que eu conheci nesses últimos congressos que eu fui de farmácia, é de que, assim, é a tendência do futuro. Então, não adianta também a gente ficar aqui só batendo o pé, fazendo birra e reclamando. É o futuro. Então, hoje a gente vai ter realmente... E aí, eu dei até uma palestra agora no ano de 2024... para o ICTQ, no evento do ICTQ Station, falando justamente sobre a precisão e a conveniência dos testes rápidos realizados em farmácia. Quando que, de fato, é conveniente fazer no laboratório de análises clínicas, né, um serviço tipo 3, e quando vai ser conveniente realizar dentro de uma farmácia, né, e drogaria, que é um serviço do tipo 1. E eu mostrei, então, que existem pontos positivos lá e cá. Mas a gente vai precisar também, o profissional de saúde, até saber orientar para direcionar esse paciente. Olha, vai ser mais adequado você pode fazer aqui no primeiro momento, como se fosse uma triagem. E isso pode desafogar, inclusive, eu que trabalho no UPA, o serviço público. Foi justamente o caso que eu coloquei lá na palestra. A gente chega no início do ano agora, começa a ter de novo arboviroses. O Brasil, ano passado, o número de casos de dengue aumentou em mais de 400%. Né, de número de casos e número de óbitos. Também tivemos, né, um grande número no ano de 2024. E a gente sabe que isso provavelmente pode se repetir agora em 2025, verão. A gente começa a ver realmente. A gente pode desafogar o sistema público de saúde, as UPAs, com testes rápidos, por exemplo, para detectar um NS1 numa farmácia. É um paciente que a gente já sabe que ele está ali, então, infectado pelo vírus da dengue. Mas tem situações como, por exemplo, um sífilis teste rápido. Você fazendo numa farmácia. A depender do paciente, aquilo ali não vai adiantar muito, porque um teste treponêmico não vai te dizer se ele está no momento com sífilis ativa ou se ele teve sífilis no passado e tratou. Mas você, sendo profissional da saúde, você pode também, no serviço farmacêutico, ali nesse atendimento, e hoje com os consultórios farmacêuticos, inclusive, que é uma expansão também da nossa área, a gente conversar com o paciente e obter informações na anamnese que a gente consiga entender ele. Porque às vezes o paciente tem noção. Não, eu tive sífilis, eu tratei. Porque a gente sabe que é um exame que vai exigir um confirmatório, né? Ali, um não treponêmico, como o VDRL. Mas a última nota técnica que saiu em julho, pela Anvisa, ano passado, agora não me recordo se é 194 o número, mas ela diz, olha, vai depender do tipo de paciente. Se é uma paciente que é gestante, por exemplo, e aí o risco de uma neurosífilis, uma sífilis congênita, fez na farmácia o teste rápido, deu reagente, já encaminha ela para um posto de saúde para ela iniciar com antibiótico terapia. Concomitantemente, ela vai coletar novamente a amostra de sangue para fazer um confirmatório. Mas se não for uma gestante, não precisa correr tanto. Ela não precisa já ir fazer a antibiótico terapia. Pode depois, mas a gente vai orientar. Vai ter que ir para um serviço tipo 3, um laboratório de análises clínicas para fazer o confirmatório. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Precisa que nós também, a gente esteja atento a tudo que sai, né, de nota técnica, as resoluções dos conselhos, as RDCs. Você pega um profissional, às vezes, que nunca leu sequer a 302 nem a 786. Então, e também fica difícil. Né? Então, a capacitação. Sim. Né? E me preocupa muito, porque eu comentei sobre, porque está sendo o comentário, né? Na nossa área é o que está se falando muito. E tem muita gente que são donos de laboratório, estão vivenciando, né, o dia a dia do laboratório, mas não estão acompanhando e estão atrasados. Exato. Entendeu? E isso está me preocupando muito, porque é o achar que não vai ter força a RDC por falta de vigilância, né, de braços, digamos assim, porque não tem realmente braço, a vigilância não tem braço para poder fazer essa fiscalização em massa, né? Então, muitos ainda estão seguindo a 302. Ou nem a 302, porque nenhum controle de qualidade tem para estar implantado ali, né? Então, isso está me preocupando muito. Você sempre fala pra gente da questão dos... como é que se fala? Dos congressos, né? Que foi o que você comentou. Você tem ido muito para os congressos no ano passado.
e mostrou pra gente algumas atualizações, né? Uma delas foi dentro da hemoglobina glicosilada, né? Que teve... O TOT-G. O TOT-G. Isso, eu falei logo em março, né? Foi. Quando teve o simpósio na Europa. Sim. E aí você chegou com essa novidade pra gente. Se você não tivesse buscado, né? Você não teria se capacitado para trazer isso pra gente. Você não estaria sabendo também, eu iria descobrir junto com todo mundo. Mas o que mudou nesse exame? Pois é, me lembro que lá em março, e a importância de a gente estar realmente se atualizando, né? Uhum. Eu falo sempre, hoje a gente tem o acesso tão fácil aqui, mas a gente fica aqui rolando o feed de Instagram muitas vezes e se perde sem saber o que ler. Eu sempre direciono meus alunos, olha, entra nos sites das sociedades brasileiras, tem tantas. Entra no site do Ministério da Saúde, entra no site da Anvisa. Porque assim, a gente entra no site das federações internacionais, escuta podcast, tem vários podcasts, eu sempre passo para vocês, inclusive, por quê? Porque a gente acaba se atualizando logo em primeira mão. Então, quando eu sempre tá me atualizando, eu invisto muito em capacitação em mim mesma. Uhum. Então, acabo viajando muito, eu vou para congresso, eu faço cursos, eu faço mentorias. E aí, em março de 2024, foi quando teve esse simpósio na Europa, onde a Federação Internacional de Diabetes, eles, depois de muitos estudos robustos, consistentes, com graus de evidência alto, elevado, e eles mostraram que, olha, a gente pode hoje modificar o tempo de um dos testes que a gente utiliza para diagnosticar diabetes. Diabetes, que o Brasil está aí no quarto, quinto lugar no ranking mundial. E as perspectivas não são as melhores até 2030. Uma doença crônica, não transmissível, que mata muita gente no Brasil. Uhum. E favorece muitas outras comorbidades. Então, a gente quer o quê? Eles estudam para tentar melhorar os testes diagnósticos. E um dos testes, que é o TOT-G, o teste oral de tolerância à glicose, é um teste que é mais demorado, faz-se em 2 horas, precisa ter 3 coletas, né? No tempo zero, ali no jejum, o paciente toma aquele xarope, que ele já não gosta, aí depois com 1 hora volta para tirar sangue de novo, com 2 horas volta para tirar sangue de novo. Aí o paciente não gosta, o paciente vai embora para casa, aí perde, faz uma dosagem só. Aquele trabalho. E aí, com os estudos todos que eles avaliaram, e a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra esses estudos, eu fiz uma aula de atualização com vocês, onde eu peguei o compilei tudo de principal da diretriz da atualização, falei, ó, tá mastigado, galera, para vocês se atualizarem. Então, eles mostram ali tudo de estudos que validaram, olha, a gente pode agora diminuir o tempo de 2 horas para 1 hora. E isso torna o diagnóstico mais rápido, o paciente acaba, né, aceitando melhor aquilo ali, vai mudar o quê? Vai mudar o intervalo de referência, a gente vai ter que se acostumar. Uhum. E tem a mesma validação, ou melhor, ele tem até resultados melhores, que é o que eles mostraram, e em outros pontos bem semelhantes à curva de 2 horas, mas você mais rapidamente, você tem menos gasto pro laboratório, que vai furar menos, é menos tubo, é menos kit, né, diagnóstico ali para fazer o exame, e o paciente vai gostar também. Menos sofrido, né? Exatamente. E isso em março teve, então, dizendo, olha, vai mudar. Chegou em julho, saiu. Uhum. Vocês já estavam sabendo lá em março, quando eu comentei, eu mandei um áudio, disse assim, olha, vai mudar. Vamos ficar já aguardando, porque vai vir a atualização aí. Então, assim, a gente já se adianta, já está à frente. E é o que falta. Mas se a gente não se capacita, e é a importância dos cursos hoje, e eu acho que o digital trouxe isso, né? Eu tenho alunos do Acre, Roraima, Rondônia, então, assim, lugares mais distantes, que às vezes eles não têm condição de, ir para Foz do Iguaçu, como foi agora, para um congresso de ciências farmacêuticas. Mas você conseguir ter acesso a cursos online, em pessoas que ainda não estão conseguindo estar nesses ambientes em outros estados, é uma mão na roda que a gente não tinha na nossa época de graduação. Sim. Eu sou de uma época que o curso de farmácia não era generalista, né? Era bem mais antigo. Então, o digital, ele expandiu essa oportunidade de a gente poder se capacitar. Aí, agora, basta também o profissional colocar isso como uma prioridade. Sim. Para você, a teoria e a prática andam juntas, não andam juntas, não precisa ter, só precisa ter uma ou outra. O que tu acha? Tem de ter,
Obrigatoriedade, tem de ter. Porque, assim, claro que só teoria, eu acho que esse é um dos grandes problemas, eu vou falar sobre isso aqui, inclusive. Eu sou professora, trabalhei bastante tempo na docência, na graduação. Hoje eu estou só nas pós-graduações, mas eu fui professora de bioquímica clínica, substituta na Universidade Federal da Bahia por 2 vezes. E uma das coisas que os alunos gostavam e sentiam necessidade era de quê? Olha, eu estou aqui na graduação, né? Sou indo estudante para ser um profissional lá na frente. Mas se a gente também ficar só preso à teoria, olha, eu vou estudar fígado, eu vou estudar pâncreas. Claro que a gente vai precisar estudar cada órgão, a fisiologia, a patologia desses órgãos, mas é importante cada vez mais o professor ele está atrelado à prática, à vivência, para levar isso para dentro da sala de aula. Então, eu levava a urina, eu levava a lâmina, eu levava os casos clínicos para assim, olha, isso aqui acontece na prática. Como é que a gente vai resolver isso aqui? É isso que o aluno quer, mas vai precisar estudar. Ele vai precisar entender que a cabeça do pâncreas está próximo da vesícula biliar, que um problema ali vai acabar levando um problema no outro órgão. Precisa ter essa fundamentação. Eu falo, a gente precisa de repertório. Sim. Se não tiver o repertório, também não vai, na hora que for trabalhar, não vai saber muito o que fazer. Claro que uma hora com a prática, você vai pegando. Mas a teoria associada com a prática é muito melhor. E foi o que eu procurei fazer a minha vida inteira. Eu comecei a trabalhar e a lecionar. E aí, o ensino, a docência, me obrigava a estar estudando o tempo inteiro. Então, eu estava trabalhando, pipetando, aprendendo, errando, botando a mão na massa, repetindo várias vezes, até entender que, olha, vamos raciocinar? Vamos estudar mais para eu entender o porquê que eu não vou precisar repetir, pedir uma recoleta? Então, a prática e o ensino, a parte teórica e a prática andam juntos. E um professor que está só lá na academia, sem trazer essa parte prática, vai ficar enfadonho, mas não só enfadonho para o aluno, não. Vai ser realmente prejudicial para aquele aluno que nunca trabalhou, obviamente, porque ele não vai ter um CRF, um CRBM, enfim. Ele não tem prática, ele não viu nada da prática. Então, o professor também precisa andar junto e trazer isso para dentro da sala de aula. Minimamente. Sim. Sabe? Ensinar ele como é que eu te ajudo aqui a trabalhar na hora que você cair dentro do mercado de trabalho, que é feroz o mercado. Sim. E você não pode dar vacilo, não pode errar. A gente erra, claro. Mas você precisa cada vez minorar esses erros, porque um erro desse, como a gente viu agora no caso dos transplantes, muda completamente a vida daquele paciente. Sim. Então, os erros que a gente comete ali podem realmente até mesmo fazer você perder o seu CRF. Dentro do laboratório, né, a gente tem visto uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que está fazendo, o que estão fazendo. Sabe a prática, mas não sabe a teoria, né? Não entendem o porquê do processo. O porquê que tem que ser feito daquele jeito. Né? Então, assim, essa dificuldade está existindo e está tendo muita dificuldade de ter uma qualificação de um bom profissional. Uma qualificação não, de uma admissão. Né? Eu passei na pele por isso. Eu tinha muita dificuldade de encontrar um bom profissional, principalmente para o hospital grande, né? Porque quando a gente fala de um grande hospital, a gente está falando de CTI, UTI, de maternidade, né? Então, a gente está botando uma complexidade muito maior, né? Então, eu tive muita dificuldade e tenho essa dificuldade. Você acha que... Eu sei que a RDC, ela obriga a gente ter a capacitação dentro do laboratório. É uma obrigação que está lá exigindo. E mal acontece. Né? Eu li essa, tá lá mesmo. Mas esses treinamentos de educação continuada... Precisa que o gestor, né, ali, o líder também, ele tem esse feeling, né? Exato, de entender a sua equipe, onde é que está a dificuldade. E você até mesmo saber alocar o seu profissional da melhor forma possível, né? É você saber gerenciar e entender. Olha, esse daqui, ele é bom para isso. Então, vamos tentar alocar ele para esse setor? Falta isso também.
E eu acho que é algo muito comum em vários estados, pelo que eu vejo dentro da própria comunidade BCP, os alunos me trazem também. Falta essa educação continuada e muitas vezes porque, assim, quer brevidade no serviço. Eu tenho que entregar cada vez de forma mais célere aquele resultado. Mas será que estou liberando rápido, mas com qualidade? Uhum. E é por isso que muitas vezes a gente cai no descrédito. Porque acaba saindo algo com rapidez, mas equivocado. Sim. E aí, por quê? Porque aquele profissional, ele não tem a base, não tem mesmo. E aí eu acho que algo que está acontecendo. Desde a pandemia, com o ensino híbrido e com essa tentativa de ter faculdade na área da saúde somente EAD, chega a ser quase criminoso, porque a pessoa não vai ter essa prática ali de ir para o laboratório de prática para colocar uma mão na pipeta, não, chega no microscópio e não sabe focar. Aí vai fazer uma diluição seriada de um VDRL e não sabe fazer. Não sabe como é que faz uma pipetagem, não sabe como é que tem que estar uma vidraria, como é que vai fazer para, sabe, utilizar uma pipeta volumétrica, enfim. E isso vão gerar erros. Mas ele não sabe, porque ele não viu. Então, é muito importante que o gestor também, ele entenda onde está essa dificuldade e ele brigue por isso e busque, olha, o que a gente pode investir aqui de orçamento do mês e tirar para isso? Porque está lá na RDC. Para a gente capacitar os profissionais daqui. Um dia que está tendo uma demanda, qual é o exame que a gente mais sai? Um dia que a gente está tendo mais erro? Tem como a gente puxar isso tudo e ver as não conformidades? Um dia que a minha equipe está errando, precisa ter isso. Mas aí, realmente, é um laboratório, a gestão precisa também ver quem é que está à frente disso e se ele está sendo o responsável suficiente para levar toda uma equipe nas costas adiante e acaba depois queimando até o laboratório, né? Então, porque não é só o técnico que está fazendo errado que vai se prejudicar. Exato. É um todo. Um todo. Principalmente quem está fazendo a gestão. Exatamente. Né? Milena, a gente já está quase terminando. Sim. Falta pouco, né? E aí, quero te agradecer, né, por você ter topado, né, o Pod Capacita, de você ter vindo aqui no Rio para se divertir, mas ter e aproveitar cedido um pouquinho do seu tempo, né? Até foi bom, foi ótimo a gente se reencontrar. Sim. Tinha muito tempo que a gente não se via ao vivo. É verdade. Sem as telinhas. É verdade. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes de terminar. Eu queria saber se você tem alguma coisa para falar, alguma mensagem para os seus seguidores, alguma coisa para o pessoal da nossa área. Fica à vontade, que agora é mais um dos seus momentos. Sim. Eu acho que é algo que eu sempre bato na tecla, né? Trabalhar com responsabilidade social. Porque você escolheu a área toda a profissão, claro, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente escolhe fazer na vida. Mas eu costumo dizer, se trabalhar com saúde, você envolve tudo, emocional da vida daquela pessoa. Não é igual você vender aqui uma refeição. Claro que também é importante, obviamente. Você tem que agradar ali o seu cliente. Mas mexer com a saúde das pessoas é algo que mexe com toda a questão emocional. É a família envolvida. São tantas coisas. E financeiro também. As pessoas às vezes estão ali lutando. É uma cirurgia que não precisava ser feita e foi feita por um erro de laboratório. Enfim. Então, trabalhe com essa responsabilidade social e eu saí da faculdade com essa preocupação de ser sempre a minha melhor versão, cada dia. E assim, eu vou morrer estudando, aprendendo. Olha, eu recentemente acabei de aprender essa questão do controle para os testes que vêm do Ministério da Saúde. Fui para o congresso recentemente, e até só antes de terminar, e falar da importância de quem faz a PEP com frequência. Tem dado casos de falso negativo no teste rápido para o anticorpo anti-HIV, porque usa a PEP com frequência. Então, isso eu aprendi agora em 2024. Então, não tem jeito, não dá para parar. Se você é profissional da saúde, se importa e deve se importar com a saúde alheia, porque um dia é aquele paciente que você está tratando que você não conhece, mas um dia pode ser você, pode ser um parente seu. E eu sempre acho que o mundo dá voltas, então eu procuro fazer sempre o meu melhor, estudando, me capacitando para capacitar meus alunos também, já que, além de ser farmacêutica, eu sou docente, né? Então, eu procuro, no meu dia a dia lá na UPA, tratar de forma mais humanizada possível, entender que aquela pessoa já está ali, está sofrendo. Eu estou ali fazendo o exame, é feriado. Você está reclamando que você está trabalhando feriado? E aquela pessoa ali que tomou uma bala perdida, sabe? Que está com câncer. E
caramba, não é possível que você não vá fazer esse paralelo e pensar na sua vida. Então, eu procuro trabalhar dessa forma. Sempre o mais humanizada possível. O que eu quero que os profissionais daqui do Brasil e todo mundo que está saindo da faculdade agora saia com esse olhar. A gente precisa, claro, ganhar bem, ser reconhecido, bem remunerado. Essa valorização, ela precisa acontecer. Mas a gente tem que entender que para essa valorização chegar, esse reconhecimento, você tem que fazer por onde? Você tem que ser protagonista da sua história. Não espere da instituição, não espere da faculdade, não espere somente do professor. Se coloque no centro, como um protagonista das ações que você vai tomar. E aí eu acredito que o resto vem. O foco precisa existir, né? E a gente também precisa saber no que focar. Sim, né? Com certeza. Porque é o que eu tô falando. Não é só o BCP para mim, né? Sim. Eu tenho o BCP, tenho outra pós, né? Que eu também estou fazendo. E você faz, exatamente. E tem a questão de capacitação, porque como agora eu estou oferecendo um serviço de certificação, então eu tenho que me atualizar. Exatamente. Né? Então, assim, estou eu de novo fazendo um curso de ISO 9001. É isso mesmo. Quase dormi, que estava cansada, né? Tô lá assistindo as aulas e dei aquela cochilada. E aí, o que eu tive que fazer? Voltar tudo de novo. Tô cansada? Para. Vou descansar e daqui a pouco retorno. Exato. Né? Descansar, e é a mesma... não desistir. Não desistir, exatamente. São coisas totalmente diferentes. E desistir não é opção. Exato. Eu falo isso. Descansar. É descansar. Entendeu? Estamos vivos. Estamos. Então, temos que continuar. Milena, eu trouxe uma lembrança do Pod Capacita. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Estou muito feliz também. Obrigada, Joyce, pelo convite. Vim aqui a passeio, mas para mim falar do meu trabalho e a gente poder compartilhar as vivências também é muito importante para quem vai nos assistir. Eu acho que é o que está faltando, né? Sim. E que venham mais episódios. Te desejo toda a sorte, assim, e Obrigada. sucesso também. Obrigada, de verdade. E, pessoal, foi o nosso primeiro Pod Capacita do ano, de 2025. Temos mais aí pela frente, né? Temos uma agenda bem grande, tá bem bacana. Não percam, curtam, compartilhem, comentem, manda lá pro amigo, né? Exatamente. Tem que mandar. E aí a gente vai se falando e vai se vendo por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.